Boa tarde, vamos a mais um autor, Perrenot, que compõe a bibliografia do concurso de professor de Carapicuíba. O nome do livro, essa é a capa do livro, né? Construir as competências desde a escola. Ou seja, conforme Perrenot, essas competências elas são construídas desde a educação infantil até a faculdade, tá? Começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental, vai para o ensino médio e continuam no nível superior. Então, é necessário construir as competências, saber quais são as competências dos seus alunos, e a palavra competência significa saber fazer bem, fazer o seu melhor, tá? Então, assim como o professor precisa ter competência, descobrir as competências dos seus alunos, incentivá-los também, né? Isso que nós vamos ver aí. Palavra-chave já começa com competência, ok? Vamos lá. Espera aí que eu tô beber água aqui. Vamos lá. Vamos lá. Perrenot, construir as competências desde a escola. O objetivo da escola não deve ser passar conteúdos, mas preparar todos para a vida em uma sociedade moderna. Então veja, a escola não deve ter somente aquela preocupação, eu tenho que dar a escola, no caso o professor, né, a escola, eu tenho que dar o conteúdo de português, matemática, história, geografia, ciência. Você precisa dar os conteúdos sim, mas você não pode esquecer que você está preparando os alunos para a vida, para a sociedade que os espera. Eles já estão inseridos numa sociedade, mas prepará-los para o mundo, tá? Então, é muito mais do que apenas os conteúdos, ok? É uma formação integral, né, que nós chamamos. Veja. Aí, gente, foi feita uma pesquisa com o Perrenot. Essa daqui é uma entrevista que foi dada bem antes, né? Logo que ficou famoso esse livro a respeito das competências, né? Porque hoje se fala muito em competência, mas já vem de tempos atrás. E daí foi uma entrevista que foi dada num seminário que teve do Perrenot, tá? Com o Perrenot. Então, veja, fizeram 13 perguntas a respeito do livro e ele respondeu, tá? Dentro do que a gente precisa estudar. Vamos lá. O que é competência? Poderia dar alguns exemplos? Então, veja. O Perrenot responde: competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos. Exemplos: saberes, capacidades, informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Ou seja, resumidamente, competência é saber resolver situações. Saber fazer bem, fazer o seu melhor. Então, saber fazer bem dentro dos saberes, dentro das suas capacidades, dentro das suas informações. Então, quando ele fala para solucionar com pertinência e eficácia, é solucionar de forma o melhor possível, tá? Isso é ter competência, saber fazer e fazer o melhor, ok? Vamos lá. A pergunta para Perrenot: de onde vem a ideia de competência na educação? Quando começou a ser empregada? Por que foi feita essa pergunta para ele? Porque a palavra competência começou a se originar em empresas, indústrias, né? Comércios. O seu gerente é competente, seu funcionário é competente, ele exerce a função com competência, e daí passou para a educação, ok? Daí pegou a educação também. Vamos lá. Quando a escola se preocupa em formar competências, em geral, dá prioridade aos recursos. De qualquer modo, a escola se preocupa mais com ingredientes de certas competências e bem menos em colocá-la em sinergia nas situações complexas. Durante a escolaridade básica, infantil, fundamental, médio, aprende-se a ler, a escrever, a contar, mas também a raciocinar, explicar,
resumir, observar, comparar, desenhar e dúzias de outras capacidades gerais. Então, assim, ter competência não é o básico, somente o básico. É o básico, ler, escrever, contar. Mas, além disso, dentro do ler, escrever e contar, tem o raciocinar, tem o explicar, tem o resumir, tem observar, tem comparar, tem desenhar e outras tantas capacidades, outras tantas competências. Assimila-se conhecimentos disciplinares como matemática, história, geografia e ciências. Mas a escola não tem uma preocupação de ligar esses recursos a certas situações de vida. Tá? Ou seja, não é só se preocupar com esses conteúdos, é muito mais do que isso. Quando se pergunta por que se ensina isso ou aquilo, a justificativa é geralmente baseada nas exigências da sequência do curso. Ou seja, eu tenho que ensinar tudo isso de matemática, tudo isso de português, tal, como uma sequência obrigatória ali, que não está preocupada com a formação no geral, tá? Que é muito mais do que esses conteúdos, porque está ensinando eles para a vida, né? Quando se pergunta por que se ensina isso ou aquilo, a justificativa é geralmente baseada nas exigências da sequência do curso. Ensina-se a contar para resolver problemas. Aprende-se gramática para redigir um texto. Não é só simples assim, né? Eu aprendo português para diversas outras capacidades. Eu aprendo matemática para resolver muitas outras coisas. E não é só resolver uma continha, tá? Quando se faz referência à vida, apresenta-se um lado muito global. Aprende-se para se tornar um cidadão, para se virar na vida, ter um bom trabalho, cuidar da sua saúde. Vejam, deu para entender? É muito mais do que só sala de aula, só conteúdo. Ele precisa ser preparado para a vida e não só para os conteúdos. Ok? Vamos lá. A onda atual de competências está ancorada em duas constatações. Uma, a transferência e a mobilização das capacidades, dos conhecimentos não caem do céu. É preciso trabalhá-las e ensiná-las e treiná-las. Isso exige tempo, etapas didáticas, situações apropriadas. Ou seja, não é de uma hora para outra que você vai dominar todas as competências e nem vai incluir todas as competências nos seus alunos, né? Exigir isso daí. É aos poucos. 2, na escola não se trabalha suficientemente a transferência e a mobilização, não se dá tanta importância a essa prática. O treinamento, então, é insuficiente, ou seja, precisa colocar na prática, tá? Se mobilizar, a ação. Não só falar, vou fazer isso, aquilo. Não. Os alunos acumulam saberes, passam nos exames, mas não conseguem mobilizar o que aprenderam em situações reais. Então, o aluno decora aquilo para fazer a prova, mas isso não quer dizer que ele aprendeu, que ele aprendeu significativamente para a vida dele aquilo. No trabalho, fora dele, família, cidade, lazer, etc. Ele vai usar isso para a vida dele, não só ali para o mundo sala de aula. Isso não é dramático para quem faz estudos longos. É mais grave para quem frequenta a escola somente por alguns anos. Formulando-se mais explicitamente os objetivos da formação em termos de competência. Luta-se abertamente contra a tentação da escola. Ensinar por ensinar, marginalizar as referências às situações da vida e de não perder tempo treinando a mobilização dos saberes para situações complexas. Ou seja, não é ensinar por ensinar, é ensinar para atingir um objetivo, para formar o cidadão. A abordagem por competências é uma maneira de levar a sério, em outras palavras, uma problemática antiga, aquela de transferir conhecimentos. Ou seja, o professor não é mais aquele que transfere conhecimento. Hoje ele é mediador do conhecimento, porque o aluno vai construir o próprio conhecimento, vai adquirir essa capacidade, essa competência de construir o próprio conhecimento. Vamos lá. 3. Quais as competências que os alunos devem ter adquirido ao terminar a escola? Então, assim, terminou.
Quais as competências que os alunos precisam sair? É uma escolha da sociedade, que deve ser baseada em um conhecimento amplo e atualizado das práticas sociais. Para elaborar um conjunto de competências, que é a pergunta, não basta nomear uma comissão de redação. Certos países contentaram-se em reformular os programas tradicionais, colocando o verbo de ação na frente dos saberes disciplinares. A descrição de competências deve partir de uma análise de situações da ação e disso derivar conhecimentos. Então, depende de cada situação, de cada escola, de cada sala de aula. Há uma tendência em ir rápido demais em todos os países que se lançam na elaboração de programas, sem dedicar tempo em observar as práticas sociais, o que eles estão usando aquilo na prática, identificando situações nas quais as pessoas são e serão verdadeiramente confrontadas. O que sabemos verdadeiramente das competências que têm necessidade no dia a dia? O que sabemos verdadeiramente das competências que têm necessidade no dia a dia? Um desempregado, um imigrante, um portador de deficiência, uma mãe solteira, um dissidente, um jovem de periferia. O que sabemos realmente das competências que eles têm, dentro das necessidades que eles aparecem? Se o sistema educativo não perder tempo reconstruindo a transposição didática, ele não questionará as finalidades da escola e se contentará em verter antigos conteúdos dentro do novo recipiente. Então, não adianta antigos conteúdos, precisa inovar. Na formação profissional, se estabelece uma profissão referencial na análise de situações de trabalho. Depois se elaborou um referencial de competências que fixa os objetivos de formação. Nada disso acontece na formação geral. Por isso, sobre a capa de competências, dá-se ênfase à capacidade sem contexto. Resultado: conserva-se o essencial dos saberes necessários dos estudos longos e os lobbies disciplinares ficam satisfeitos. Ou seja, não tem como ele colocar uma série de competências se não pesquisar a escola, pesquisar a sala de aula, pesquisar os professores, pesquisar os alunos. Por quê? Cada um tende a puxar por um lado, uma competência de um lado, tá? Enfim. Poderia dar exemplo aquilo que é preciso fazer? Aí ele falou, isso sim. Para chegar a ter essas competências, dá para dar alguns exemplos do que é preciso fazer para ver se chega. Eu tentei um exercício para identificar as competências fundamentais para a autonomia das pessoas. Então, assim, para a pessoa atingir uma das competências, que é a autonomia, ele colocou 8 categorias. Então, a autonomia seria uma competência que teria que os alunos alcançarem. Mas para chegar a ter essa competência que é a autonomia, por exemplo, veja, precisa saber identificar, avaliar, valorizar suas possibilidades, seus direitos, seus limites, suas necessidades. Saber formar, conduzir projetos, desenvolver estratégias individualmente ou em grupo. Saber analisar situações, relações, campos de força e forma sistêmica. Saber cooperar, agir em sinergia, participar de uma atividade coletiva, partilhar liderança, saber construir, estimular organizações e sistemas de ação coletiva do tipo democrático, saber gerenciar e superar conflitos, saber conviver com regras, servir-se delas e elaborá-las, saber construir normas negociadas de convivência que superem diferenças culturais. Ou seja, ele traz esses exemplos para os professores. Então, se você quer, professor, atingir uma das competências com o seu aluno, que é ele ter autonomia, você vai precisar seguir estes exemplos aqui, para conseguir atingir. Por isso que ele fala que não é um trabalho fácil, é um desafio, é um trabalho de formiguinha, porque leva um tempo, ok? Só um minuto. Dá uma paradinha para beber uma água. Então, aí vocês têm
essas categorias, ok? Vamos à quinta pergunta feita para Perrenot. A Unesco fez ou seguiu alguma experiência antes de recomendar essas mudanças dentro dos currículos e nas práticas da educação? Aí ele respondeu: eu não tenho uma resposta precisa. O movimento é internacional. Então, essas mudanças já vieram desde a Unesco, né? É um movimento internacional. Nos países em desenvolvimento, as metas não são as mesmas que nos países hiperescolarizados. A Unesco observa que dentre as crianças que têm chance de ir à escola somente há alguns anos, uma grande parte sai sem saber utilizar as coisas que aprenderam. Infelizmente, né, gente? É preciso parar de pensar a escola básica como uma preparação para os estudos longos. Deve-se enxergar ao contrário, como uma preparação de todos para a vida. Isso é importante, tá, gente? É o pensamento, deixa eu até grifar aqui. É o pensamento do Perrenot, tá? Deve-se enxergar ao contrário, que o aluno deve ir para a escola para que ele seja preparado para a vida e não somente para os conteúdos das disciplinas. Aí compreendida a vida da criança, do adolescente, que não é simples. Então, ele concorda que realmente não é simples, porém é algo necessário que tem que se pensar. Pergunta 6. Nesse contexto, quais são as mudanças no papel do professor? Tá? Se é o professor que vai fazer essas mudanças com seus alunos em sala de aula, quais seriam essas mudanças no papel do professor, né? Na sua prática pedagógica? Vejam que Perrenot responde: é inútil exigir esforços sobre os humanos aos professores. Se o sistema educativo não faz nada além de adotar a linguagem das competências, sem nada mudar de fundamental. O mais profundo indício de uma mudança em profundidade é a diminuição de peso dos conteúdos disciplinares e uma avaliação formativa e certificativa, orientada claramente para as competências. Como eu disse, as competências não dão as costas para os saberes, mas não se pode pretender desenvolvê-las sem dedicar o tempo necessário para colocá-las em prática. Então, assim, não é que desenvolver as competências nos alunos vai se esquecer dos saberes, dos conteúdos curriculares, não é isso. Mas dentro dos conteúdos curriculares é muito mais do que isso. Precisa dar competências para eles, para a vida, né? Porque está formando cidadãos, então é muito mais do que só as disciplinas, né? Não basta juntar uma situação de transferência no final de cada capítulo de um curso convencional. Se o sistema não muda, se o sistema muda, não somente reformulando seus programas em termos de desenvolvimento de competências verdadeiras, mas liberando disciplinas, introduzindo os ciclos de aprendizagem plurianuais ao longo do curso, chamando a cooperação profissional, né, do professor, convidando para uma pedagogia diferenciada. Então, o professor deve mudar sua representação e sua prática. Resumindo, não adianta, né? Primeiro, isso vem do sistema, né? Então, isso já vem do sistema, não é só focado nas escolas, nos professores. Precisa haver uma mudança geral no sistema para que chegue até os professores, ok? Aí sim os professores vão adotar de verdade uma pedagogia diferenciada, tá? Então, é necessário que o professor pense na sua prática do dia a dia, como estão suas aulas. Pergunta 7. O que o professor deve fazer para modificar, então, a sua prática? Vejam, para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por projetos. Trabalhar, problema e incluir projetos. Propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Isso pressupõe uma pedagogia ativa, cooperativa, aberta,
Isso é importante. Ok? Para a cidade ou para o bairro, seja na zona rural ou urbana. Os professores devem parar de pensar que dar o curso é o cerne da profissão, ou seja, só dar sua matéria já basta. Ensinar hoje deveria consistir em conceber, encaixar, regular situações de aprendizagem. Eu já tinha falado da situações de aprendizagem, também é palavra-chave, né? Só reforçando aí. Seguindo os princípios pedagógicos ativos construtivistas. Então, vejam, é mais um autor aí que está abordando a questão do construtivismo. Então, nós podemos ver que essa concepção construtivista não é de hoje, já vem de tempos atrás. Hoje está sendo explorada mais. Para os adeptos da visão construtivista e interativa da aprendizagem, vamos focar de novo nas palavras-chave. Vou colocar tudo aqui. Ó, vejam. Para os adeptos da visão construtivista e interativa da aprendizagem, trabalhar no desenvolvimento de competências não é uma ruptura. O obstáculo está mais em cima. Como levar os professores habituados a cumprir rotinas a repensar na sua profissão? Ou seja, como levar esses professores que não aceitam a mudança? Esse é o problema, é o mais difícil. Se eles não aceitarem a mudança, né, fica complicado. Eles não desenvolverão competências se não se perceberem como organizadores de situações didáticas, de atividades que têm sentido para os alunos, envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais. Vou até colocar tudo aqui, porque tudo se torna importante aqui. Todo esse trecho aqui da fala do Perrenot, tá? Vou repetir aí. É muito importante, ó. O obstáculo está mais em cima. Como levar os professores habituados a cumprir rotinas a repensar sua profissão, repensar na sua prática? Se eles não tiverem na mentalidade essa mudança da sua prática, eles não desenvolverão competências, se não perceberem como organizadores de situações didáticas, de atividades que tenham sentido para os alunos, envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais, ou seja, aprendizagens significativas, certo? Então, é complicado. Continuando. Pergunta 8 para Perrenot. Quais são as qualidades profissionais que o professor deve ter para ajudar os alunos a desenvolver competências? Depois a gente elencou aqui embaixo, mas vamos ler primeiro, daí eu vou explicando. Antes de ter competências técnicas, ele deveria ser capaz de identificar e de valorizar suas próprias competências, dentro da sua profissão e dentro de outras práticas sociais. Ou seja, como que eu vou desenvolver competências nos meus alunos se eu não enxergo as minhas próprias competências? Se eu não valorizo as minhas próprias competências, como que eu vou despertar isso no meu aluno? Não, então, primeiro o professor precisa entender ele querer mudar, para depois desenvolver as competências nos seus alunos. Isso exige um trabalho sobre sua própria relação com o saber. Muitas vezes, um professor é alguém que ama o saber pelo saber, que é bem sucedido na escola, que tem uma identidade disciplinar forte desde o ensino secundário. Se ele se coloca no lugar dos alunos, que não são e não querem ser como ele começará a procurar meios de interessar sua turma por saberes, não como algo em si, mas como ferramentas para compreender o mundo e agir sobre ele. O principal recurso do professor é a postura reflexiva. Vou colocar tudo aqui em negrito, tá? Que isso tudo é importante. Veja. O principal recurso do professor é a postura reflexiva. Sua capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender com os outros, com os alunos, com a experiência.
mas com certeza existem capacidades mais precisas. Então, além desse recurso, né, da postura reflexiva, que é primordial, né, o professor precisa ter essa capacidade de observar, de regular, de inovar, de aprender com os outros, com os alunos, com a experiência. Fora isso, ele vai desenvolver capacidades expressivas, né, mais precisas, aliás. Vejam quais são. Saber gerenciar a classe como uma comunidade educativa, porque o professor é o gestor da sua sala de aula. Saber organizar o trabalho no meio dos mais vastos espaços, tempos de formação, ciclos, projetos da escola. Saber cooperar com os colegas, com os pais, com outros adultos. Saber conceder e dar vida aos dispositivos pedagógicos complexos. Saber suscitar e animar as etapas de um projeto como modo de trabalho regular. Saber identificar e modificar aquilo que dá ou tira o sentido aos saberes e às atividades escolares. Saber criar e gerenciar situações, problemas, identificar os obstáculos, analisar e reordenar as tarefas, saber observar os alunos nos trabalhos. É assim, resumindo, tudo isso o professor precisa ser inovador, organizar, gerenciar, cooperar, animar, identificar, modificar, criar, gerenciar, identificar, saber, observar, enfim. O professor precisa de mudança. Para ter essa mudança, ele precisa ter uma postura reflexiva. Porque ele precisa entender as suas competências, valorizar as suas, para que ele possa despertar as competências dos seus alunos. Pergunta 9 que foi feita para o Perrenot. O que o professor pode fazer com as disciplinas? O português, história, geografia, matemática, enfim. Como empregá-las dentro deste novo conceito? Ou seja, como utilizar as disciplinas que você precisa dar para os seus alunos e, através dessas disciplinas, criar competências nos seus alunos, que é um novo conceito. Não, a resposta do Perrenot. Não se trata de renunciar às disciplinas, ou seja, não é para deixar as disciplinas de lado, porque você tem que dar aula, você tem que trabalhar as disciplinas também, que são os campos do saber estruturados e estruturantes. Então, não vai deixar de lado o que você tem que dar. Português, matemática, história, geografia, ciência. Não, não é isso. Existem competências para dominantes disciplinas, para se trabalhar desse quadro. No ensino primário, é preciso, entretanto, preservar a polivalência dos professores, não secundarizar a escola primária. Ou seja, ensino, quando ele coloca ensino primário, ele quer dizer o de 1º ao 5º ano, tá? 1º ao 5º ano seria considerado o ensino primário dele, tá? Então, precisa preservar a polivalência, ou seja, o professor polivalente, ele vai dar os conteúdos de todas as disciplinas, tá? Por quê? Ele é um professor polivalente que dá todas, tirando os especialistas de artes, de educação física, né? Agora, ele não pode secundarizar, ou seja, secundarizar seria a partir do 6º ano, que tem um professor só para cada disciplina, tá? O professor, ele vai dar todas, mas vai ter que estruturar tudo para ele, através de todas as disciplinas, ele criar, estimular e observar os alunos em cada competência, tá? Vai ter aluno que vai ter uma competência maior por português, outro pela matemática, outro pelas ciências e assim vai. No ensino secundário, pode-se desejar a não compartimentalização precoce e estanque. Professores menos especializados, menos fechados dentro de uma só disciplina, que dizem ignorar as outras. Ou seja, no caso dos professores de 6º, né, do 6º ano para cima, o que acontece? Eles estão fechados numa só disciplina, porque eles são formados para dar só aquela disciplina. Isso não quer dizer que eles não possam estar em contato, né, dialogando com as demais disciplinas, ok? Principalmente fazendo projeto, ok? É importante ainda não repartir todo o tempo escolar entre as disciplinas. Deixar espaços que favoreçam as etapas do projeto,
Ou seja, quando você trabalha um projeto, você não deixa de lado as disciplinas, e sim você inclui dentro do seu projeto as encruzilhadas interdisciplinares ou as atividades de integração, tá? Então, é essa a ideia do Perrenot. Vamos à pergunta 10 que foi feita para ele. Como fazer uma avaliação em uma escola orientada para o desenvolvimento de competências? Então, assim, como tem que ser uma avaliação se você trabalha dentro dessas competências, né? Vamos lá. Nada seletivo, nada classificatório, não podemos esquecer, né? Vamos lá. Não se formará competências na escolaridade básica, a menos que se exija competências no momento da certificação. A avaliação é o verdadeiro programa. Ela indica aquilo que conta. É preciso, portanto, avaliar seriamente as competências. Mas isso não pode ser feito com testes com lápis e papel. O que ele quer dizer? Que avaliar as competências do aluno, você não vai avaliar numa prova escrita. Só uma prova elaborada não vai avaliar quais são as competências desse aluno, tá? Só por uma prova, por exemplo. Não. Aí ele fala, a avaliação, o tipo de avaliação que precisa ter para desenvolver essas competências nos alunos. Então, a avaliação não inclui nada além das tarefas contextualizadas, diz respeito a problemas complexos, deve contribuir para que os estudantes desenvolvam ainda mais suas competências, exigir a utilização funcional dos conhecimentos disciplinares, não deve haver nenhum constrangimento de tempo fixo quando a avaliação das competências, ou seja, você estabelecer um tempo para que ele desenvolva as competências que você quer. A tarefa e suas exigências são conhecidas antes da situação de avaliação. Exige uma certa forma de colaboração entre os pares, professor, aluno, aluno-professor. Leve em consideração as estratégias cognitivas e metacognitivas utilizadas pelos estudantes. E a correção não deve levar em conta o que não sejam erros importantes na ótica da construção de competências, tá? Você tem que corrigir? Tem. Mas você tem que ter um objetivo naquela correção também, ok? Pergunta 11. Em quanto tempo pode-se ver os resultados dessas mudanças no ensino, no sistema de ensino? Porque lembra que ele falou que precisa vir a mudança a partir do sistema de ensino para chegar nas escolas e chegar no professor. Antes de avaliar as mudanças, melhor colocá-las em operação. Não somente nos textos, mas no espírito, nas práticas. Ou seja, não só no papel, precisa ter ação. Isso levará anos, se for um trabalho sério. Pior seria acreditar que as práticas de ensino e aprendizagem mudam por decreto. As mudanças exigidas passarão por uma espécie de revolução cultural, que será vivida primeiro pelos professores, mas também pelos alunos e seus pais. Quando as práticas forem mudadas em larga escala, a mudança exigirá ainda anos para dar frutos visíveis, pois será preciso esperar mais de uma geração de estudantes que tenha passado por todos os ciclos. Enquanto se espera, melhor implementar e acompanhar as mudanças do que procurar provas prematuras de sucesso. O que ele quis dizer com isso? Que é aquilo que foi falado desde o começo. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho a longo prazo. Não vai acontecer essa mudança da noite para o dia, mas precisa ser iniciado urgentemente. Ok? Pergunta 12, a penúltima. O que uma reforma como essa no ensino pode fazer por um país como o Brasil? Seu país confronta-se como desafio de escolarização de crianças e adolescentes e da formação de professores. Então, além do desafio de escolarizar todas as crianças e adolescentes, tem o desafio de formar esses professores para que eles sejam também qualificados em todas as regiões, do Brasil inteiro, né? E também uma desigualdade frente à escola, com reprovação e abandono. Então, precisa pensar nessa situação de reprovação de alunos, né, na grande escala,
e muitos alunos que abandonam a escola. Então, precisa se pensar nisso. A abordagem por competências, a competência está ligada à qualidade de ensino, né, gente? A abordagem por competências não vai resolver magicamente esses problemas. Então, não é porque, eu vou trabalhar com abordagem por competências, vai resolver todos os problemas de imediato? Não. Mais grave seria, já que os programas estão sendo reformados, tirar recursos de outras frentes. Somente as estratégias sistêmicas são defensáveis. Entretanto, não vamos negligenciar 3 suportes da abordagem por competências, caso ela atenda suas ambições. Ela pode. Então, vamos lá. Essa abordagem por competências. O que ela vai poder ajudar? Ela vai aumentar o sentido de trabalho escolar, modificar a relação como saber dos alunos em dificuldade, então vai atender a todos, até os com dificuldade, favorecer as aproximações construtivistas, avaliação formativa, tudo palavra-chave, hein, gente? A pedagogia diferenciada, que pode facilitar a assimilação ativa dos saberes. Vejam que um livro está puxando o outro, né? Ele escreve um livro só sobre pedagogia diferenciada que nós vimos. E lá no livro já fala da avaliação formativa, dessa questão do construtivismo, que pode facilitar a assimilação ativa dos saberes. Colocar os professores em movimento, em ação, incitá-los a falar de pedagogia e a cooperar no quadro de equipes ou de projetos do estabelecimento escolar. Integrar desde já as abordagens por competências à formação inicial e contínua. A identidade profissional dos professores. Não nos esquecemos que, no final das contas, o objetivo principal é democratizar o acesso ao saber, ou seja, democratização do ensino, acesso a todos ao ensino, acesso à aprendizagem, acesso à educação e às competências. Todo o resto não é senão um meio de atingir esse objetivo. Tá? Então, o objetivo é fazer com que trabalhem as competências nos seus alunos. Okay? Esse é o grande desafio. E a última questão, o senhor, né, o Perrenot, agora está trabalhando em algum novo projeto ou assunto? Aí é só para finalizar. Perrenot, na época, eu continuo a trabalhar na transposição didática a partir das práticas, sobre os dispositivos de construção de competências, tanto na escola como na formação profissional no setor terciário da economia. Isso anda paralelo a uma reflexão sobre os ciclos de aprendizagem, a individualização dos percursos, a aproximação modular dos currículos. Eu trabalho também com estratégias de mudanças e suas aberrações conhecidas, como demagogia, precipitação, busca de lucros políticos a curto prazo, pesos desmedidos de lobbies disciplinares, simplificação, incapacidade de orientar e de negociar mudanças complexas distribuídas ao longo de pelo menos 10 anos, dificuldade de definir uma justa autonomia dos estabelecimentos. Ou seja, ele continua pesquisando o campo, tá? Ele trabalha em outros setores também, não só educação, mas não deixa de ser uma aprendizagem. Então, ele, no caso aqui, na época que ele escreveu, ele continuava pesquisando a respeito, tá? Mas, na verdade, acaba as perguntas focadas nas competências na pergunta número 12. Aqui só foi para finalizar a entrevista, ok? Então, gente, então, vamos voltar lá. Resumindo aqui o livro, construir as competências desde a escola. Então, é necessário construir essas competências com os alunos, tá? Descobrir, observar quais são as competências desses alunos, ok? Não somente ficar preocupados com os conteúdos, mas é muito mais do que isso. Saber, né, sempre fazer o seu melhor, a qualidade das suas aulas, ok? E as palavras-chave nós já falamos. E aqui nós finalizamos mais um autor, Perrenot, construir as competências desde
da escola. E não podemos esquecer que ele fala que precisa a mudança urgente e precisa começar desde os sistemas de ensino para que chegue até as escolas, até os professores, ok? Mas o professor tem a sua parcela aí de já estar trabalhando com os alunos. Mas o problema maior, né, não podemos esperar todo o sistema mudar. Então precisamos fazer a nossa parte, ok? Este foi o nosso querido P. Renault.